professora de língua portuguesa e neste vídeo iremos realizar a correção do PET 3 para o 9º ano do ensino fundamental, com a correção aí da semana 4. Vamos lá para a reta final do nosso PET? A questão número 1 é uma questão de leitura. Vocês vão ler esse texto retirado do site G1, uma notícia, na qual aí traz informações sobre a gravidez na adolescência, onde aí meninas de 15 a 17 anos, após engravidarem, deixam a escola. Então, faça uma leitura atenta. Lembre-se que a leitura atenta, ela vai ser composta pelo menos de 3 passos. Uma primeira leitura, para você pegar o sentido geral do texto. Uma segunda leitura, onde você vai grifar aí as palavras que você desconhece, para depois, então, buscar esses significados em um dicionário. E uma terceira leitura, na qual, então, você vai empregar aqueles significados que você buscou. Isso vai permitir aí você ampliar seu vocabulário e aprofundar sua compreensão do texto. Então, após fazer isso, nós vamos passar para as questões. Vamos lá? Então, aí, nós temos na questão número 1, uma atividade de produção escrita. Então, nela, após você ler ali aquele primeiro texto, você vai escrever abordando a problemática das mães adolescentes e a educação. Então, durante essa escrita, não esqueça de utilizar argumentos consistentes, bem fundamentados, e também trazer uma possível solução para o problema do abandono dessas estudantes aos estudos. Então, para fazer isso, como é uma resposta pessoal, eu vou dar aí algumas orientações para você. Então, lembre-se de, ao escrever esse texto, argumentar, trazer aí ideias a respeito do assunto, com muita clareza, e falar sobre esse problema e como ele poderia ser mudado, encontrando aí possíveis soluções para resolvê-lo. Na estrutura desse texto, tente organizá-lo da seguinte maneira, para ficar aí um texto mais claro, mais direto, bem nos moldes dos textos dissertativos que vocês vão trabalhar depois para o Enem. Então, no primeiro parágrafo, utilizem ele para trazer uma introdução sobre o assunto. O objetivo desse parágrafo de introdução é falar o que você acha sobre o tema. Então, aí, traga esse assunto das adolescentes, a educação, dessa desistência dela aos estudos, da dificuldade que é para essas mães retomarem esses estudos depois. E falem sobre sua opinião sobre o assunto, sobre o que você conhece aí sobre isso. Depois, no segundo parágrafo, você vai realizar o desenvolvimento. Aí, no desenvolvimento, você vai trazer aí nesse segundo parágrafo a primeira ideia. Então, por que acontece esse problema? Então, nesse segundo parágrafo, fale sobre esse primeiro problema aí, sobre sua tese para que isso ocorra. No terceiro parágrafo, traga novamente uma outra ideia, uma nova tese, e fale também sobre ela. Então, o objetivo desses parágrafos de desenvolvimento, que podem ser aí de 2 a 3 parágrafos, você vai explicar por que você acha isso. Então, por que você argumentou naquela introdução ali sobre o assunto? Agora você vai estabelecer aí seus argumentos aí que comprovam aquela introdução. E no quarto parágrafo, você vai trazer aí a conclusão. Você vai retomar o objetivo do texto e vai trazer uma possível solução que possa aí corrigir esse problema. Então, nesse parágrafo, você vai se perguntar aí, qual a solução que eu encontro para o problema? E vai escrever sobre isso. Eu espero aí que esse esqueminha ajude você a escrever bem o seu texto. Depois, compartilhe aí nos comentários com a gente o que você escreveu sobre o assunto. Então, nós vamos para a questão número 2. Pede que você leia algumas manchetes de notícias aí abaixo. E depois responda algumas questões. Então, nós temos aí, Mark Zuckerberg vai passar a cobrar o Facebook de quem não repassar o alerta para 18 contatos. Será? Diretor Mark alerta que Facebook será fechado e pago para quem não compartilhar texto. Em breve, poderá ter de pagar uma mensalidade para usar os grupos do Facebook. Zuckerberg confirma, Facebook deve cobrar pelo acesso a notícias na rede social ainda esse ano. Então, será que isso é mesmo verdade? O que você acha sobre essas manchetes?
Então, vamos passar as questões? Na primeira questão, ela pergunta que fato que é noticiado nas manchetes. Então, nessas manchetes, nós temos uma notícia a respeito do Facebook, que passará a ser um serviço pago se a pessoa não compartilhar aquele texto. Esse fato, ele interfere no uso e na popularidade dessa ferramenta? Por quê? Então, sim, né? Porque tem muitas pessoas ali que deixariam de utilizar os serviços dessa mídia social se, de fato, passasse a ser um serviço pago, né? Porque a gente utiliza muito aí o Facebook, né? É porque ele é gratuito, né? Ele é um serviço aí que a gente não paga nada para utilizar dele. E se fosse pago, você iria querer pagar para usar o Facebook? Faça essa reflexão aí, pense direitinho se você iria querer ou não. Na terceira, você acredita que essa notícia seja verdadeira? Por quê? Então, é uma resposta pessoal. Nela, você vai argumentar seu ponto de vista. Então, você acha que ela é verdadeira ou que ela é falsa? Deixa aí nos comentários aí. Você é daqueles que acredita ou é daquele que duvida desse tipo de notícia? Na 4, qual o seu posicionamento sobre notícias falsas veiculadas nas redes sociais? Então, também é uma resposta pessoal e você deve argumentar sobre o seu ponto de vista. Eu acho muito ruim esse tipo de notícia falsa, porque a gente tem que ter um senso crítico. A gente tem que pesquisar sobre aquilo que a gente recebe para saber, então, da veracidade daquela informação. Mas muitas pessoas, às vezes, elas não fazem esse tipo de trabalho de buscar ali a fonte daquela notícia e acabam por repassar notícias que não são verdadeiras. Então, aí na próxima questão, pede para você ler esse outro texto aqui, fala sobre as fake news, as notícias falsas, né? E sobre essa divulgação de notícias que pode interferir negativamente em vários setores da sociedade, como política, saúde e segurança. Então, façam a leitura atenta do texto e vamos passar para as questões. Então, aqui, a partir da leitura do texto, escreva um texto abordando sobre a circulação de fake news nas redes sociais. Não se esqueça de utilizar argumentos consistentes e bem fundamentados, como também uma possível solução para essa problemática. Então, novamente, você vai fazer uma produção escrita falando aí sobre um problema e buscando aí possíveis soluções. Então, é uma resposta pessoal e nela aí você vai estruturar um texto dissertativo argumentativo, ou seja, aquele texto em que você fala sobre um assunto e traz argumentos que você tenta comprovar de acordo com seus conhecimentos sobre o tema. Então, aqui eu trouxe um esqueminha que eu tirei da internet e nele a gente pode ver como escrever esse texto. E lá no comecinho também, na atividade número 1, eu também expliquei para vocês como ficaria assim bom para você escrever e estruturar o seu texto. Então, nós temos aí na introdução, você vai responder a uma pergunta. Qual é o problema? Então, esse deve ser seu primeiro parágrafo. Depois, nós vamos ter aí o desenvolvimento. Você vai escrever de 2 a 3 parágrafos. Sempre que você mudar o assunto que você está tratando, você muda de parágrafo. Então, você vai falar sobre as causas do problema. Então, por que se trata de um problema? Quais as causas, motivos do problema? Quais efeitos e consequências que esse problema traz? Seus efeitos? E se existe alguma solução? E depois, no último parágrafo, você vai trazer uma solução para esse problema. Então, você vai tentar aí buscar algo que possa aí trazer a resolução desse fato aí que você está tratando dele. Então, chegamos ao final do PET 3. Encerramos a correção das 4 semanas. Então, meus queridos, se vocês aí terminaram de fazer a correção, se gostaram do vídeo e se ele ajudou vocês, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. No próximo PET, que é o PET 4, continuarei com as videocorreções, tá bom? E quero deixar um beijo também para os meus alunos do nono JAD, lá na Escola Estadual Melo Viana, em Monte Carmelo. Então,
Mil beijos para vocês, meus queridos. Estou morrendo de saudade de cada um de vocês. Então, até a nossa próxima videocorreção. Um beijo aí no coração de cada um de vocês.